Como nós prometemos na última aula, estamos de volta para dar continuidade à aula Renascimento, a segunda parte dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre a parte épica de Camões. Na última aula eu falei para vocês sobre as características do Renascimento e falei para vocês que o principal autor deste período é, sem dúvida nenhuma, o grande Camões. E que Camões escreveu a sua obra, que pode ser dividida em duas partes. Uma parte épica, que é os Lusíadas, e a outra parte lírica, que nós vamos deixar para a próxima aula, a terceira parte dessa aula de Renascimento aí. Bom, Camões épica, como eu falei, é os Lusíadas. Publicado em 1572, portanto, ainda em vida, foi a única obra que ele publicou em vida, né? A parte lírica dele foi publicada póstumamente. E os Lusíadas é uma epopeia, uma narrativa épica que veio no Renascimento substituir as narrativas em prosa medievais aí. Uma epopeia, gente, é basicamente uma narrativa feita em versos, exaltando as glórias de toda uma nação, geralmente na figura individualizada de um herói. A Odisseia, por exemplo, uma epopeia da antiguidade grega, tem Ulisses como herói individual, mas ele representa todo o povo grego. Durante o período do Renascimento, essas obras épicas foram retomadas e os autores passaram a produzir as suas narrativas imitando esses modelos da antiguidade. Camões, ao produzir os Lusíadas, usou como base as epopeias antigas e também os versos decassílabos do Renascimento italiano, de Petrarca principalmente. Então, os Lusíadas, gente, é uma narrativa feita em versos para exaltar as glórias do povo português, tendo como figura individualizada desse heroísmo Vasco da Gama, o grande herói daquela que é a maior conquista do povo português de todos os tempos, ou seja, a conquista marítima, a descoberta do caminho marítimo Brasil-Índias ali. É claro que os vestibulares não imaginam que alunos do ensino médio tenham lido os Lusíadas na sua totalidade. Mesmo assim, eles cobram os Lusíadas. Tem algumas informações que são passadas normalmente nas aulas de literatura e estão em todos os manuais de literatura aí. Essas informações costumam ser cobradas. E são essas informações básicas que nós vamos comentar agora. Vamos começar falando então sobre a estrutura física do livro. Quando nós falamos em estrutura física, nós estamos falando daquilo que é visível. Folheando o livro, você consegue visualizar uma certa divisão, uma certa numeração de estrofes. Então nós temos assim, ó, o livro está dividido em 10 cantos, cada um numerado com um algarismo romano, de 1 a 10. É como se fossem capítulos, é como se fosse um livro dividido em 10 capítulos. Cada um desses cantos tem um determinado número de estrofes. Alguns têm mais de 100 estrofes, outros menos de 100 estrofes. No total, somando todas as estrofes de todos os cantos, nós temos 1.102 estrofes, sendo que todas elas são com 8 versos. Todas as estrofes têm 8 versos. Se você fizer um cálculo rápido, multiplicando 1.102 estrofes por 8 versos cada uma, você tem um total de 8.816 versos. Os Lusíadas é composto por um total de quase 9.000 versos. Eu preciso saber isso, professor? Não, esse número exato de estrofes, de versos, não. Mas você precisa saber isso aqui, ó. Todas as estrofes, todas as 1.102 estrofes são de oitava rima, com o mesmo esquema de rimas. AB, 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 CC. Ou seja, em todas as 1.102 estrofes, o primeiro verso rima com o terceiro e o quinto, o segundo rima com o quarto e o sexto, e o sétimo e o oitavo rimam entre si. Isso você precisa saber. Assim como tem que saber também que todos os 8.816 versos são decassílabos.
todos eles têm 10 sílabas. Não tem nenhum verso com uma sílaba a mais ou uma sílaba a menos. Você que já tentou fazer escansão, ou seja, a contagem das sílabas de meia dúzia de versos, sabe a dificuldade que é contar essas sílabas. Agora tenta imaginar a dificuldade de compor o verso sempre com 10 sílabas. E aí multiplica isso por quase 9.000 versos. Mas não é só isso, você ainda tem que organizar esses versos sempre em estrofes de 8 versos, sempre com o mesmo esquema de rimas. E de quebra, contar uma história, narrar uma história que seja agradável, que seja envolvente para o leitor aí. Só por isso, gente, já seria justo classificar essa obra como uma obra-prima, como uma obra superior em termos de qualidade. Só a estrutura física, né? Só a parte formal já merece essa classificação de obra-prima. Além dessa divisão física, dessa estrutura física, o livro também possui uma divisão em partes, de acordo com o seu conteúdo. Essa divisão não é visível, tá? A gente tem os nomes aqui, mas eles não aparecem escritos dentro da obra. É pelo conteúdo. Quase todas as epopeias têm mais ou menos essa divisão aí. Então nós teríamos essas 5 partes aqui, ó. Proposição, invocação, dedicatória, narração e conclusão. E você precisa saber o sentido, o conteúdo de cada uma delas. E é isso que eu vou te passar agora resumidamente. A proposição, como o próprio nome já sugere, é o momento em que o poeta se propõe ao desafio de fazer esse canto épico. Na verdade, a proposição contém um resumo do assunto que vai ser tratado no livro, bem como a maneira como ele vai ser tratado e também os objetivos do autor. Mal comparando, é como quando você vai numa livraria, supondo que você tem o hábito de ir à livraria, aí você vê um livro, acha bonita a capa, acha bonito o título e tal, mas você não compra um livro apenas pela capa e pelo título, certo? Você quer saber sobre o que aquele livro vai falar, qual é o assunto, qual é a forma como esse assunto vai ser abordado. Para saber isso, você lê o livro? Não. Você vai na contracapa, você vai nas orelhas e ali tem um resuminho, uma síntese, uma nota que explica isso. A primeira parte dos Lusíadas, a proposição, faz mais ou menos isso. Ao ler as primeiras estrofes do canto 1, o leitor fica sabendo qual o assunto que será abordado nesse livro, como ele será abordado, de que forma, em que estrutura, e qual é o objetivo do autor. Então, isso é a proposição. Logo em seguida vem a invocação. Invocação vem de invocar, geralmente invocar ajuda, invocar os deuses em auxílio. Nas epopeias isso era muito comum. Os autores épicos invocavam as deusas, as musas inspiradoras da poesia, que seriam as ninfas da natureza, em seu auxílio, pedindo que elas lhe dessem a arte, o talento necessário para cumprir isso que ele havia se proposto. No caso dos Lusíadas, Camões vai dirigir-se às Tágides, que segundo ele seriam as ninfas do rio Tejo. Claro, seriam ninfas imaginadas por ele que viveriam no rio Tejo, o rio dos mais importantes de Portugal, e ele pede então que essas ninfas lhe deem o talento, a arte necessária para cumprir o desafio a que ele havia se proposto ali. Logo depois vem a dedicatória. Também, como o nome sugere, é o momento em que o poeta vai dedicar a sua obra a alguém. Eu falei na aula anterior que nessa época os artistas eram sustentados, patrocinados pelo próprio Estado. Então Camões resolve dedicar a sua obra diretamente ao rei de Portugal na época, que era Dom Sebastião. Na época em que ele publicou o livro, em 1572, o rei de Portugal era Dom Sebastião, aquele mesmo do mito do sebastianismo. Você sabe, Dom Sebastião assumiu Portugal muito jovem, Chegou ao trono muito jovem. E quando Portugal estava em franca decadência, depois de ter sido um grande império com as conquistas marítimas. E Dom Sebastião, dentro daquele ímpeto próprio da juventude, prometeu aos portugueses
tornar Portugal novamente um império poderoso, chamado Quinto Império. Para cumprir essa promessa, ele começou a empreender várias guerras de conquista na África, e numa dessas guerras, na Batalha de Alcácer Quibir, ele acabou sendo morto e o corpo dele nunca retornou para Portugal. Pouco tempo depois, Portugal perdeu sua independência, foi anexado à Espanha, e aí começou a surgir o mito do sebastianismo. Porque os portugueses começaram a divulgar uma história de que Dom Sebastião não estava morto, que ele estava preparando um exército, que viria livrar o povo português do jugo espanhol e concretizar as suas promessas e transformar Portugal numa grande nação. Tem português esperando até hoje, e isso não é piada não. Acontece que, com o passar do tempo, isso virou um mito. Então, para os portugueses, Dom Sebastião representa o mito da esperança, de reconquistar essas glórias do passado aí. Quando Camões publicou seu livro, em 1572, o rei de Portugal era Dom Sebastião, por isso a obra está dedicada a Dom Sebastião. Claro que Dom Sebastião não deu o devido valor a essa obra, ou porque não compreendeu, ou porque estava com a mente voltada para suas guerras de conquista. Como eu já expliquei na aula anterior, Camões acabou recebendo um soldo miserável, que acabou logo no primeiro ano, e ele morreu 8 anos depois de publicar os Lusíadas, em completa miséria e como um ilustre desconhecido aí. Depois nós temos a narração propriamente dita. A narração, gente, é o corpo do livro. 99% das estrofes compõem a narração. Para você ter uma ideia, proposição, invocação e dedicatória estão contidas nas primeiras 18 estrofes do canto 1. A partir da 19ª estrofe já começa a narração. E depois, no final, nós vamos ter a conclusão nas 4 últimas estrofes. Então, nós temos 4 partes em 22 estrofes. De 1102 é praticamente nada. Então, o corpo do livro, o conteúdo maior do livro é realmente a narração, e em seguida a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A última parte é a conclusão. Essa conclusão, gente, parece ter sido escrita assim às vésperas da publicação do livro. Camões já tinha se dado conta que não estavam dando o devido valor para a obra que ele produzira. Ele tinha consciência da qualidade, da grandiosidade da obra que ele havia escrito. Mas só ele tinha essa consciência. E em razão disso, ele usou as 4 últimas estrofes do livro, depois de ter concluído a narração, ele escreveu mais 4 estrofes para fazer um verdadeiro desabafo, para mostrar toda a sua decepção com o povo português em relação à obra que ele havia escrito ali. Então, no final, o poeta diz que não vai continuar o seu canto, que ele está cansado de cantar uma gente endurecida, insensível, que não merece esse canto, que não merece as glórias dos seus antepassados. E, ao mesmo tempo, ele faz uma espécie de profecia. Ele diz que um povo que não valoriza seus heróis, que não valoriza seus artistas, que não valoriza a sua história, as suas glórias passadas, tende a desaparecer como povo. E como se fosse uma verdadeira profecia, 8 anos depois da publicação do livro, Portugal foi anexada à Espanha. Aí você vai dizer, nossa, então Camões, além de grande poeta, era também um vidente, conseguiu prever o futuro? Claro que não, gente. Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de inteligência e observasse a situação em que se encontrava Portugal naquele momento, iria prever a mesma coisa. Portugal estava abandonada pelos seus líderes, até pela própria nobreza que buscava riquezas, glórias lá nas colônias do Oriente. E Portugal ficava então desguarnecida. Era uma questão de tempo para ser dominada, anexada por um outro povo, como aconteceu em 1580, exatamente o ano em que Camões morre também. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a narração. Como eu falei, a narração é bastante longa, mas ela é concentrada na viagem de Vasco da Gama. O objetivo central da obra é narrar toda a viagem de Vasco da Gama em todos os detalhes, na ida e na volta. Para nós entendermos melhor a narração, nós costumamos dividi-la em 2 planos: o plano histórico e o plano mítico. No plano histórico nós temos a narrativa daqueles episódios
que fazem parte da história de Portugal. Às vezes um tanto fantasiados literariamente, mas que são relativos à história de Portugal desde que Portugal se formou como nação, incluindo aí os episódios da viagem do Vasco da Gama até a Índia e a sua volta para Portugal. No plano mítico estariam aqueles episódios que têm a participação dos deuses da mitologia. Aqui Camões segue a mitologia latina. Quando começa a narrativa, eu falei para vocês que a narrativa começa na 19ª estrofe. A viagem de Vasco da Gama já está para mais da metade. Quando Camões começa a narrativa, no que a gente chama de in media res, ele mostra que os portugueses já passaram pelo Cabo das Tormentas, aquele canto da África, né? Já estão chegando perto de Moçambique, enfim, estão muito próximos de chegar ali no seu destino, que é a Índia. Nesse momento, os deuses decidem fazer um concílio, uma reunião dos deuses, para decidir se permitem ou não que essa viagem tenha sucesso. Eu quero lembrá-los que isto era um feito inédito para toda a humanidade. Os portugueses têm muito orgulho desse feito e têm razão de ter orgulho. Era algo totalmente inédito, né? A conquista dos mares, a descoberta do caminho marítimo, que mudaria completamente a humanidade como um todo nos próximos séculos ali. Então os deuses resolvem se reunir para decidir se dão ou não essa vitória aí. Há uma divisão entre os deuses. Alguns são favoráveis a que o homem conquiste o mar, que o homem tenha esse sucesso. Outros são contrários. Entre os que são contrários está Baco, deus do vinho, né? Deus dos prazeres sensuais, das festas, das orgias. Ele é muito venerado na Índia e ele não quer que os portugueses levem para lá o cristianismo. Esse é o argumento que ele usa. Então ele é totalmente contra. Também é contra e vai auxiliar Baco Netuno, deus do mar, que não quer saber dos homens dominando o mar. Defendendo os portugueses, favorável a essa conquista do ser humano na figura dos portugueses, está Vênus, deusa do amor, que sabe-se lá por quê, simpatiza com os gajos portugueses e resolve defendê-los. Há um embate, há uma discussão, não se chega a um consenso e aí Júpiter, né, o pai dos deuses, resolve lavar as mãos e diz o seguinte, então vamos deixar por conta dos próprios portugueses. Se eles vencerem os perigos, atravessarem todas as dificuldades, que seja dado a eles esse direito. Baco, no entanto, não vai aceitar e durante toda a viagem ele vai preparar várias armadilhas, muitas vezes auxiliado aí por Netuno, para tentar destruir os portugueses. Vênus, por sua vez, vai proteger os portugueses e recompensá-los depois pela sua vitória. Estes episódios que envolvem a participação dos deuses são, obviamente, os mais belos, os mais cheios de aventura, de ação, né? Os mais envolventes aí, até porque tem também uma boa dose de erotismo e sensualidade pela participação de Vênus. Um outro detalhe que nós precisamos comentar aqui sobre a narração é a questão do narrador, ou dos narradores. Esse livro tem pelo menos 3 narradores que se destacam. Primeiro nós temos o narrador externo, que é o próprio Camões. Ele faz a narração de todos os episódios míticos, né, aqueles que envolvem a participação dos deuses, e narra também uma boa parte da viagem marítima do Vasco da Gama, daquela parte que ele começa, né, da metade da viagem para frente e toda a volta. A primeira parte da viagem vai ser narrada pelo próprio Vasco da Gama, que vira então um narrador interno, um narrador personagem. Quando o Vasco da Gama chega em Melinde, na costa da África, para fazer uma última parada antes de rumar para a Índia, ele é recebido pelo rei de Melinde e durante um banquete o rei de Melinde pede que o Vasco da Gama conte a história do seu país, desde os primórdios, desde que Portugal se formou como nação, até o momento presente, incluindo aí a viagem até aquele momento. Então Vasco da Gama assume a narrativa, né, e durante vários cantos ele passa a ser o narrador. Primeiro ele narra os fatos passados, né, os principais episódios, sempre os episódios heróicos, porque o objetivo da obra é esse, né, exaltar as glórias
portuguesas aí e começa também a narrar os primeiros episódios da viagem. A partida de Portugal, as margens do rio, o episódio do Velho do Restelo, o episódio do Gigante das Nações, enfim, essa primeira parte que nós vamos ver a seguir aí da narrativa foi feita ainda por Vasco da Gama. Até que então ele termina a sua narrativa, né? A viagem continua e volta o narrador externo que conta o restante aí. Nós temos ainda, gente, claro, nós temos alguns episódios que são contados também pelo irmão do Vasco da Gama, alguns outros personagens ali. Mas tem uma parte que é importante, que tem um outro narrador interno, que é essa deusa Tétis. Porque aqui nós tínhamos um problema, Camões tinha um problema. A viagem de Vasco da Gama começou em julho de 1497 e terminou em julho de 1499, 2 anos. Da partida das naus até a volta do primeiro navio, foram 2 anos exatamente. Camões está publicando o livro em 1572. Então nós temos aí um intervalo da história, que é de 1499 até mais ou menos 1570, que não seria contado, porque Camões tem que terminar a narrativa quando acabou a viagem de Vasco da Gama. E esse período de mais ou menos 70 anos é o período mais glorioso de Portugal, né? Vem as consequências da viagem de Vasco da Gama, as riquezas, o poder de Portugal, as conquistas de território, a descoberta do Brasil, tudo isso não seria narrado, porque seria futuro em relação ao Vasco da Gama. Então Camões usou de um artifício. No último episódio, quando os portugueses estão voltando para casa e fazem uma parada numa ilha para descansar, uma deusa enviada por Vênus, que é essa deusa Tétis, narra para o Vasco da Gama, em forma de profecia, o que irá acontecer com o povo português nos próximos anos, em virtude da sua grande vitória, da sua grande conquista. Todos os episódios heróicos, né, desse período entre o final da viagem de Vasco da Gama até a publicação do livro também estão incluídos aí. Ou seja, o livro narra toda a história de Portugal, todos os episódios heróicos de Portugal, desde a sua formação como nação até o momento da publicação do livro. Isso aqui é outra coisa que costuma ser cobrado nas questões. Não é difícil de saber isso aí. Você tem que saber. Tem um narrador principal, um narrador externo, mas em alguns momentos a narrativa é feita através de personagens ou de uma deusa aí. Outra coisa que você também precisa saber são os chamados episódios célebres. Claro, os Lusíadas têm dezenas e dezenas de episódios, mas tem alguns que se destacam mais, são mais aclamados pelo público leitor e pela crítica especializada. E quando se cobra os Lusíadas, geralmente se cobra estes episódios, inclusive quando se coloca como leitura obrigatória. Os Lusíadas pode ser colocado como leitura obrigatória num vestibular que tem a lista de leitura obrigatória, só que eu nunca vi ele ser colocado inteiro. Os vestibulares escolhem alguns episódios e aí indicam, como eu falei para vocês, como são numerados, né, os cantos, as estrofes, é possível localizar com absoluta precisão onde que está cada episódio. Na última vez que os Lusíadas foi cobrado na USP, por exemplo, cobrou-se os 2 episódios, Inês de Castro e Velho do Restelo. Os 2 somados dá pouco mais de 30 estrofes aí, de 1102, né? É uma parcela bem pequena. E o que você tem que saber desses episódios? Os episódios mais conhecidos, mais célebres, são esses 4 aqui, ó. Inês de Castro, Velho do Restelo, Gigante Adamastor e Ilha dos Amores. E o que você precisa saber deles? Basicamente, o assunto, o tema e o significado, né? O porquê que eles são considerados célebres. O que faz com que eles se destaquem. Lembrando que os 3 primeiros são narrados pelo próprio Vasco da Gama, porque o primeiro acontece ainda na história de Portugal, antes da viagem, né? Esse episódio de Inês de Castro ocorre no século XIV, e o Velho do Restelo e o Gigante Adamastor, aqui acontece na saída das naus, no início da viagem, e esse aqui acontece quando os portugueses estão passando pelo Cabo das Tormentas. Esse período da viagem é narrado pelo Vasco da Gama. O último, né, o episódio da Ilha dos Amores, que está no último canto, é o fechamento praticamente do livro, é narrado pelo narrador externo aí, por Camões. Inês de Castro. Bom, a primeira coisa importante desse episódio é que ele é verídico. Ele tem alguns ares de fantasia, de história meio mirabolante, de paixões e tal, mas ele é real, ele é
verdadeiro. Por volta da metade do século XIV, 1350 por aí, o rei de Portugal chamava-se Afonso IV. E o filho dele, herdeiro do trono, chamava-se Pedro. Não tem nada a ver com os Pedros que vieram para o Brasil depois, é outra dinastia aí. O Pedro acabou se casando com uma princesa espanhola chamada Constança, que quando veio para a corte portuguesa resolveu trazer com ela uma dama de companhia, a melhor amiga, chamada Inês de Castro. É uma castelhana muito bonita e qualquer mulher sabe que amiga bonita não se traz para dentro de casa para conviver com o marido. A Constança pareceu não dar muita atenção para isso. Resultado, o Pedro apaixonou-se pela Inês de Castro e foi correspondido nesse amor. Tá? Viveram uma grande paixão, ela como amante do Pedro. E a Inês, como o Pedro era apaixonado por ela começou a ter muito poder na corte. O Pedro atendia a todas as suas vontades e passava para os conselheiros de uma forma geral, né, para os membros da corte, uma imagem de homem fraco, de homem dominado por uma mulher. Mas estava relativamente tranquilo porque a Inês nunca seria a rainha de Portugal. A rainha seria a esposa do Pedro, a Constança. Só que antes dele virar rei, ele virou viúvo. A Constança morreu e o Pedro prometeu para Inês fazê-la rainha de Portugal. Como ele sabia que a corte não a aceitaria, ele casou em segredo com ela e ficou esperando que o pai viesse a morrer, que ele assumisse o trono para poder impor a Inês como rainha de Portugal. A corte começou a desconfiar disso, porque ofereciam noivas para ele e ele recusava todas. Então eles começaram a chegar à conclusão de que ele ia fazer a Inês a rainha de Portugal. E na visão deles isso era um perigo, porque o Pedro era fraco, né? O reino seria dominado por uma mulher, passaria essa imagem, né, de um reino fraco, de um rei fraco, e começaram a exigir uma atitude do Afonso IV. A única solução que eles viam era a morte da Inês. Eles diziam que a Inês tinha que ser morta em benefício do reino, para preservar o reino. E numa viagem que o Pedro fez, a Inês, que já era mãe de 3 netos do Afonso IV, que já tinha 3 filhos com o Pedro, foi levada à presença do rei e foi assassinada. Depois tem a história da vingança do Pedro e tal, mas Camões não se apega a isso. Camões procura mostrar o lado lírico dessa história. Né? Ele diz que o grande culpado desse drama, dessa morte, desse sofrimento foi o amor, que não se contentou com as lágrimas dos apaixonados e quis também o seu sangue. O fato é que o Pedro depois, quando virou rei, ele mandou desenterrar a Inês e proclamou-a rainha de Portugal. Fez toda uma cerimônia para ela ser coroada como rainha de Portugal. E durante todo o tempo que ele reinou, a rainha era a Inês, aquela que depois de morta foi rainha. Hoje é um local de visitação, né, em Portugal, o túmulo da Inês de Castro, onde o Pedro depois foi enterrado também. Esse episódio, gente, ele é importante porque é uma história linda, uma história de amor, né, que cativa todo mundo, o amor que vence a morte e tal, e também pelo fato de ser um caso verídico, um acontecimento verídico, mas principalmente porque é um episódio lírico dentro de uma narrativa épica. Camões, além de ser um autor épico, ele era também um poeta lírico, e aqui ele conseguiu mesclar as duas coisas e criar um dos episódios mais bonitos do livro como um todo. O segundo episódio é o do Velho do Restelo. Esse episódio ocorre quando as naus portuguesas estão partindo, quando os portugueses estão na praia, né? Essa praia se chama Restelo, por isso que o nome do episódio é Velho do Restelo. E aí os marinheiros estão se despedindo da família, todo mundo chorando, os filhos, as esposas, as mães angustiadas e tal. Quando eles estão indo para os barcos que vão levá-los para o navio, aparece um velho na praia que tem um conhecimento que é fruto da sua experiência de vida e faz um discurso contra essa viagem, condenando essa viagem, dizendo que essa viagem é fruto da ambição, do desejo de riqueza do rei, que só vai trazer sofrimento para o povo português, que aqueles marinheiros vão todos morrer, que as esposas ficarão viúvas, os filhos ficarão órfãos, que eles estão desafiando os deuses e serão castigados por isso. Enfim, ele tenta convencer os marinheiros portugueses a desistir da viagem.
Claro que ele não consegue, né? Os marinheiros entram nos barcos e vão para os navios para iniciar a viagem aí. Por que esse episódio é célebre? Porque é o único momento em todo o livro que esse aspecto mais sofrido, né, mais custoso da viagem é mostrado. Quer dizer, não foi uma viagem barata, né? Custou muitas vidas. Realmente, a maior parte daqueles portugueses não retornaram para suas famílias. Mas o principal é que esse velho representa uma voz de oposição que havia na época. Nem toda a nobreza de Portugal era favorável a esse projeto expansionista do rei Dom Manuel, tá? Que na verdade atendia aos interesses da classe comerciante. A nobreza, principalmente a nobreza rural, era totalmente contra isso aí. Então o velho também representa essa voz de oposição. O terceiro episódio célebre é o do gigante Adamastor. Depois que os portugueses já estavam há várias semanas no mar, eles passam ali pelo Cabo das Tormentas. Aquele era o limite da navegação até então conhecido, tá? Até hoje, né, hoje tem o nome de Cabo da Boa Esperança, é um lugar perigoso para as navegações. É um lugar de mar muito violento, né, com muitas tempestades e tal. Quando os portugueses estão passando por ali, surge uma tempestade e no meio dessa tempestade aparece um gigante, que é esse Adamastor, que tenta fazer com que os portugueses desistam da viagem. Ameaça os portugueses, dizendo que estão invadindo o seu território e que é para eles voltarem. Tem até um momento muito bonito que Vasco da Gama se agarra ao leme do navio e diz que ele não vai voltar porque ele não é apenas um homem, ele representa toda uma nação. Aí eles enfrentam o vento, a tempestade, que simbolicamente é o próprio gigante, e seguem em frente aí. Qual a importância desse episódio? É simples, gente. O gigante Adamastor representa todos os perigos enfrentados pelos portugueses. Perigos reais e imaginários. Porque havia os perigos reais, né? Das tempestades, as doenças, os inimigos, né? Nas outras terras e tal, a possibilidade de naufrágio. Mas havia, principalmente, os medos imaginários daquela visão mística medieval, aquelas histórias de que na linha do horizonte tinha um precipício sem fim, que havia serpentes marinhas que engoliam o navio inteiro. Era preciso vencer também esse medo. A viagem de Vasco da Gama, ela representa a vitória do homem renascentista sobre a sua visão mística medieval. Tem toda essa representação simbólica aí e o gigante Adamastor é o principal símbolo disso. Finalmente nós temos o episódio da Ilha dos Amores. Depois que os portugueses chegaram na Índia, fizeram os seus tratados, encheram os navios com as suas especiarias, eles voltaram para casa. Eles vão fazer uma última parada numa ilha para se abastecer de comida, de água. E aí Vênus resolve recompensá-los por essa vitória. Ela prepara nessa ilha uma recepção digna dos deuses. Ela prepara uma mesa com manjares, comidas divinas que só os deuses tinham acesso e coloca na ilha suas nereidas, ninfas, mulheres lindas, nuas, correndo pela floresta para servir aos portugueses. Por isso é chamado de Ilha dos Amores. Imagina aquela portuguesada meses no mar, chegando na ilha, aquela mulherada toda nua, correndo de um lado para o outro. Os portugueses saem a conquistar, a agarrar as suas ninfas, e depois que cada um pegou a sua ninfa e comeu a comida que a Vênus havia deixado para eles na mesa, quando eles estão descansando, a deusa Tétis aparece para o Vasco da Gama, leva-o até o alto de um morro, mostra para ele o que ela chama de máquina do mundo. Esse episódio também tem o nome de máquina do mundo, e ali ela aponta, isso seria uma espécie de mapa, né, do que se conhecia do mundo na época, e ali ela aponta os lugares onde os portugueses vão ter suas futuras glórias. Então ela fala, aqui vocês vão conquistar um território, aqui vocês vão descobrir uma nova terra, se referindo ao Brasil, e vai contando todos os acontecimentos futuros, principalmente os mais gloriosos aí, até a época da publicação do livro, ou seja, os próximos 70 anos. E assim termina a narrativa, porque depois que a deusa Tétis termina as suas profecias,
os marinheiros embarcam e vão direto para casa. Termina-se então a narrativa nesse ponto. Por que que esse episódio é extremamente importante também? Claro, tem o lado do erotismo, da sensualidade e tal, mas tem um valor simbólico. Os portugueses, nesse momento, são alçados à condição de deuses. Eles são tratados como deuses, eles têm acesso, aos manjares divinos, a ter contato, com as deusas, com as ninfas. Ou seja, a vitória deles foi tão grande que eles são alçados à condição de Deus. A recompensa deles é ser tratados como verdadeiros deuses. É o ápice, do elogio glorioso que Camões faz ao povo português, nessa que é a grande vitória do povo português, a descoberta do caminho marítimo para Brasília. E é isso, gente. O que você precisa saber sobre os Lusíadas foi isso que nós sintetizamos aqui. A estrutura física, qual a métrica, qual o tipo de rima que se tem, a divisão em partes, o sentido de cada uma, a forma de narrar, os principais narradores e os principais episódios. Sabendo isso, você consegue resolver as questões que normalmente se faz sobre os Lusíadas. Certinho? Bom, eu volto ainda numa terceira aula sobre o Renascimento para a gente falar da parte lírica de Camões, os famosos sonetos. Então, até a próxima aula!